Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Você que está em casa também, que vai acompanhar conosco o nosso estudo pelo YouTube. Nós vamos estar orando para iniciar essa noite de estudo. Senhor, muito obrigado por essa noite. Graças te damos pela vida, pela saúde que temos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui e aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco, com as pessoas que estão aqui presentes, com aqueles que estão em casa também, que estarão participando desse culto. Que a Tua presença seja manifestada sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos, ó Deus, por essa noite e pedimos entendimento, sabedoria e graça para entendermos a Tua Palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós estudaremos hoje do versículo 12 até o versículo de número 31. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 12 até o versículo 31. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Guarda isso, essa palavra. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Somente até aqui, nós hoje vamos abordar o tema unidade, diversidade
na prática dos dons. Então, esse é o tema que nós estaremos estudando essa noite. Falaremos da unidade, que é a nossa união, e falaremos da diversidade. O que é diversidade? Nós somos diferentes uns dos outros. E nessa diferença, Deus traz a unidade para cada um de nós, né? Nós vamos tentar compreender na prática isso, tá? Então, nós primeiramente daremos a introdução. Só estou ligando aqui o YouTube para estar acompanhando aqui também. Vamos lá então, tá sem sinal? Tá, então vamos lá. Oi? Ah, legal, tá gravando, beleza. Então vamos lá então, vamos falar do primeiro ponto aí, ó. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, a palavra corpo aparece 17 vezes. Significa que Paulo usa o corpo humano como uma analogia para falar da unidade da igreja. Ele explica e ilustra a natureza e o valor da unidade da igreja e também a importância da diversidade como um fator-chave para essa unidade. Então, olha que interessante, nesse texto que nós lemos do 12 até o 31 do capítulo 12, a palavra corpo aparece 17 vezes. O que Paulo queria enfatizar, né? O que ele queria mostrar? Ele fez a questão da analogia do corpo humano com a unidade da igreja. E nada mais fácil do que nós entendermos fazendo essa analogia. Então, Paulo olhou para um corpo humano e ele comparou o corpo humano como o corpo de Cristo, né? A igreja dele aqui na terra, né? Então, ele fez essa analogia para a gente entender sobre a unidade e sobre a diversidade. Ou seja, nós somos um só corpo, não somos? Mas quantos membros existem no nosso corpo? Já chegou nessa fase lá da anatomia? Quantos membros possui o nosso corpo? Vários. Mãos, pés, cabeça, orelha, ouvido, boca, nariz, olhos. E a gente vai falando aqui, né, as nossas pernas, calcanhar, cotovelo, os dedos. Então são vários membros que existem do nosso corpo. Internamente ainda existem vários órgãos e assim por diante. Então o corpo é um, mas os membros são vários. Então Paulo vai olhar para o corpo humano para falar, ó, é dessa maneira que eu quero que a igreja ande, é dessa maneira que eu quero que a igreja se comporte. Primeiro ponto então é unidos no corpo. No versículo 12 e 13 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então vamos lá, a palavra corpo é uma ilustração perfeita na diversidade e unidade. São muitos membros, mas um só corpo. Assim acontece também na igreja. Quando Paulo ele diz, assim também com respeito a Cristo, ele dá a entender que a igreja compõe o corpo então de Cristo. Para realizar hoje a sua obra na terra, Jesus tem um corpo constituído de seres humanos vivos. Isso aqui eu gostei muito quando eu estudei hoje à tarde esse tema, porque para que a gente possa fazer a obra de Deus aqui na terra, ou de Cristo, melhor dizendo, nós temos que nos portar como o corpo de Cristo, né? Ele fala assim que esse corpo que é um só, que é a igreja de Cristo, ela tem uma representatividade maior quando nós estamos unidos, né? E nessa união desse corpo, nós então pregamos o evangelho com mais potencial, com mais força e assim por diante, né? Então quanto mais nós estivermos unidos e entendermos isso, mais a obra do Senhor nós faremos de maneira certa. Quem introduz, né, os membros no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Ele usa essa expressão batiza. A palavra batizar é introduzir, tá? Então quem introduz as pessoas, né, os membros no corpo? O próprio Espírito Santo. De que maneira que o Espírito Santo atrai as pessoas a Ele? Né? Todas as pessoas, a gente tem que entender um ponto bem importante para a nossa igreja aqui.
O ponto que a gente tem que entender é que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então quem me convenceu de estar aqui, a Amanda, Dona Lourdes, Dona Cida, o Theo, o Nani, quem convenceu? Quem que nos abriu os olhos para a salvação? Quem que nos atraiu até próximo à presença do Senhor? O próprio Espírito Santo. Então se a gente não entender isso, nós estaremos falhando naquilo que o Senhor deseja através do corpo dele, né? Então nós pregamos a palavra, o corpo prega a palavra com os membros. Agora quem convence e atrai até a presença de Deus é o Espírito Santo, tá? Então a expressão contidas nesse versículo refere-se a uma única experiência na vida do cristão. Por meio dessa experiência que os pagãos, sem distinção de raça, posição social, são transformados em cristãos, introduzindo-os ou iniciados na comunidade dos santos e passam a experimentar a presença e o poder do Espírito Santo. Então olha que interessante, o Espírito Santo então convence a pessoa do pecado, aquele que é ímpio, aquele que é pagão, e aí ele atrai essa pessoa para a comunidade dos santos, e essas pessoas agora elas começam a experimentar duas coisas importantes: a presença e o poder do Espírito Santo. A presença nós já recebemos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Esse poder do Espírito Santo é o batismo que nós temos pregado aqui, que são os dons, né? Não só os dons, como uma mudança de vida que o Senhor exige de cada um de nós, tá? Então nessa questão primeira vocês entenderam? Então o Espírito Santo ele nos convence e nós então somos introduzidos no corpo de Cristo, tá? E como corpo de Cristo, Deus nos chama para fazer a obra dele de evangelização aqui na terra. Vamos lá, segundo ponto aí, é diversificados em um corpo. Eu vou pedir para a Amandinha ler para mim, por favor, Amandinha. Lê o versículo 14 até o versículo 19, por favor. Peraí. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou uma mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então vamos lá, vamos entender o que a Amanda acabou de ler para nós aqui. Ela está falando da questão da diversidade, né? Que é essa questão do nosso corpo. O mais importante, ou a mais importante característica do corpo é a unidade. Mas a diversidade é essencial nessa unidade. A igreja é um corpo, porém o corpo não é só membro, mas muitos membros. Então, o que a gente tem que entender? Que dentro da nossa diversidade, né, sobre os dons e talentos, é onde Deus ele cria a unidade. Se não tivesse diversidade, o que seria de nós, gente? E até interessante a expressão que ela leu aqui, né, do apóstolo Paulo, que diz assim, ó: o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Ele começa a questionar agora os membros do corpo, né? Se não existisse os pés, o que seria da mão? Se não existisse as mãos, o que seria da boca? O que seria das outras partes do nosso corpo? Como que a gente ia tomar banho se não tivesse mão? Como que a gente ia caminhar se não tivesse os pés? Como que a gente ia ouvir se não tivesse os ouvidos, o olfato e assim por diante? Então o que ele está tentando dizer? Que cada membro da igreja exerce um papel importante no corpo de Cristo. E diversos. Isso é uma coisa, irmãos, que aparentemente pode até causar brigas e confusões, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós não pensamos iguais. Nós temos formas de enxergar diferente uns dos outros.
Só que o que Deus está falando é que nós necessitamos dessa diversidade para que haja unidade. Então, se a gente não entender que eu preciso do pé, da mão, do ouvido, da boca e assim por diante, eu vou falhar, né, na questão de ser corpo de Cristo aqui na terra. E eu quero dizer uma verdade para nós, né? Há muitas pessoas hoje que já não fazem mais parte da igreja, não faz mais parte do corpo. Elas dizem assim: não, eu consigo servir a Deus sozinho em casa. É engano, porque o corpo de Cristo, ele só é corpo quando está junto com os seus membros. Se eu amputar uma parte do meu braço, vamos supor, eu amputei o meu braço direito, ele vai ser parte do meu corpo? Vai, mas morta, né? E na teoria, não, porque ele vai separar do meu corpo. É isso que a gente precisa entender, que então dentro do corpo, que é chamado corpo de Cristo, se uma pessoa está fora, um membro está fora, ele já não está fazendo parte da unidade, não está fazendo parte mais do corpo. E é isso que o apóstolo Paulo tenta explicar para cada um de nós. Vire a página comigo, por favor, na página 16, diz assim, ó: a igreja de Corinto, como muitas igrejas hoje, foi dividida, quando deveria ter sido unida sob a liderança do Senhor, e tentou ser uniforme quanto à manifestação do dom da variedade de línguas, quando deveria aceitar a diversidade dos dons que o Senhor lhes havia dado. Essa expressão aqui da igreja de Corinto, ela é bem importante para a gente entender. A igreja de Corinto, eles estavam dando um valor maior ao dom de línguas. Só que Deus, Ele não deu só dom de línguas. Lembra dos outros dons que Ele deu? Então, aonde eles estavam falhando, né? Eles achavam que o dom de línguas era superior aos outros dons. Ou eles estavam à busca só do dom de línguas. Mas e o dom do socorro, o dom da contribuição, o dom da hospitalidade, o dom do profeta, o dom do apóstolo, o dom dos mestres, o dom dos pastores e assim por diante? Então o que Paulo tenta falar é que não existe só olho na igreja, não existe só pé, não existe só mão, não existe só boca, não existe somente ouvidos, há uma diversidade. Então a igreja de Corinto, propriamente dito, elas estavam falando, achando assim, não, nós só vamos buscar o dom de línguas. Não, há diversidades, né? Você imagina se todos só gostassem do amarelo? Se todos gostassem só do vermelho, do branco, do azul e assim por diante? Então nós precisamos da diversidade, tá? Vamos lá para frente. Muitos coríntios também não estavam satisfeitos com o dom recebido e desejavam possuir outro dom. Paulo, fazendo analogia com os membros do corpo individual, demonstra que cada membro ocupa lugar distinto no corpo de Cristo, tendo sido ali colocado por Deus. Diferimos uns dos outros e exatamente por isso damos forma e unidade ao corpo. Isso aqui é interessante, né? Porque a igreja de Corinto, eles estavam com outro problema, com uma outra falha, né? Eles não estavam satisfeitos com os dons que Deus havia dado a eles, né? É a mesma coisa da mão falar assim, puxa vida, eu queria tanto ser pé. Ou pé de falar, nossa, eu queria tanto ser ouvido. Eu queria tanto ser a boca, eu queria ser os olhos. Irmãos, foi Deus que escolheu, foi Ele que instituiu. A diversidade foi distribuída por Ele. Agora uma coisa interessante, nós precisamos entender, que para Deus não há distinção. No sentido assim, o que ora em línguas não é mais importante do que aquele que cura. O que cura não é mais importante do que aquele que socorre. O que socorre não é mais importante do que aquele que é mestre, que ensina. O que ensina não é mais importante que o pastor. Então nós temos que entender que Deus vê numa linha reta. São todos iguais e imprescindíveis para o reino dele ou para o corpo dele, né? Se a gente pegar um órgão, ou melhor dizendo, um membro do nosso corpo e arrancar ele fora, o nosso corpo ele não vai ser o mesmo, né? Ele vai ficar com uma deficiência, né? Se eu arrancar uma das minhas orelhas, se eu arrancar um dos meus dedos, dos pés, das mãos, ele não vai ser o mesmo. Então, na ideia de Deus, Ele fala que todos nós
Nós temos a nossa importância e a nossa função no corpo de Cristo aqui na terra, tá? Então pensa nisso, nós diferimos uns dos outros e é exatamente por isso damos forma e unidade ao corpo. A pergunta que a gente faz aí, que a revista chama é: você está satisfeito com o seu lugar no corpo de Cristo? Será que eu e você estamos satisfeitos naquilo que Deus colocou para que nós façamos aqui na sua obra? Seja diaconia, seja no louvor, seja dando aula para o NASA Kids, independente da área, você está satisfeito no lugar que Deus te colocou? Na questão dos dons, você está satisfeito com os dons que o Senhor colocou em suas mãos? Tem tanta gente, né? Existe uma máxima no nosso meio que a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, não é? E isso pode acontecer também com os dons. Eu queria tanto ter o dom de pregar. Eu queria ter tanto o dom de curar. E quando a gente fica muito, eu queria, a gente acaba esquecendo de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Então que Deus possa abrir a nossa mente e que a gente possa se satisfazer e trabalhar naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Terceiro ponto aí, vamos lá. Diz aí no terceiro que a mútua dependência dos cristãos. Vamos ler, eu vou ler aqui por causa do microfone, do 20 ao 27 de 1 Coríntios 12. Diz assim a palavra do Senhor: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso aqui é interessante, né? Ele fala da dependência que nós devemos ter uns dos outros, né? Ele fala dessa dependência. É interessante que Paulo fala que o individualismo, que o autor aqui da revista põe, o individualismo é errado na igreja, porque os membros têm um único Salvador e Senhor, e pertencem a um corpo espiritual comum. Então, toda forma de individualismo para a igreja não é bom, porque nós não somos um só, nós somos vários membros. O corpo é um só, mas os membros são vários, tá? Então, não, eu faço, eu dou conta, eu vou fazer só. Não, aqui não tem individualismo. Aqui nós somos dependentes uns dos outros, né? Se nós não tivéssemos mestres para nos ensinar, a nossa igreja ia ser capenga. Se a gente não tivesse pastores para pastorear, a nossa igreja ia ser capenga. Pessoas que têm dons de cura, de várias coisas, profecia, de socorro, de hospitalidade e assim por diante, a nossa igreja ia ser capenga. Então, o que a gente precisa entender é que eu e você dependemos e precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Cristianismo não é sozinho, não é vida solitária. Cristianismo é unidade. Cristianismo é dependência uns dos outros. E aí Paulo fala, né, que todos são necessários uns aos outros. Como eu disse, né, e Paulo também fala isso, que aquele membro que parece que não tem significância nenhuma, é para esse que a gente tem que olhar com cuidado, né? Eu lembro de uma vez uma certa pregação que eu ouvi,
de uma pessoa, de um pastor que tinha uma intercessora na igreja e que essa intercessora não aparecia em nenhum momento, né? Ela fazia a oração da casa dela, ela intercedia pelos pastores, pelos membros, pelas famílias, crianças e assim por diante, né? E a igreja ia bem, a igreja era abençoada. E quando essa irmã morreu, nos primeiros meses ali que essa irmã morreu, o pastor sentiu diferença na igreja, né? A princípio, ninguém via que essa mulher fazia, porque ela fazia da onde o seu trabalho? Dentro da casa dela, né? Então, aquele mesmo que a gente fala, nossa, mas aquela irmã ali, né, parece que ela não faz nada, só vem aqui, a gente não sabe, né? O fato é que todos os membros são importantes no funcionamento do corpo de Cristo, todos, né? Então nós precisamos tratar também os nossos irmãos, não com indiferença, mas que a gente possa tratar com honestidade, que a gente possa saber que se aquele irmão falta, ele vai fazer falta para mim. Se aquele irmão não estiver presente, ele vai fazer falta para mim. É isso que Paulo está tentando dizer para a igreja de Corinto e também dizer para cada um de nós, né? O autor diz assim: até os que parecem fracos são úteis, e os menos dignos são honrados por causa da sua importância para todo o corpo, sendo impossível separá-los, porque cumpre o seu papel na cooperação com os demais. Então, aqueles que parecem que são fracos e não são tão úteis, é esse que nós devemos olhar e falar, nós precisamos dele, né? Então todos nós precisamos olhar de maneira digna, né? E saber que todos nós somos importantes, né? Dentro dessa membresia para o corpo de Cristo. Vamos lá, somente quando os membros expressam amor e cuidado mútuo, pode-se prevenir a divisão e preservar a unidade. De que forma que a gente quebra as divisões do nosso meio? Sabe uma das formas que eu aprendi hoje aqui? Uma das formas que a gente quebra a divisão é desenvolver ou expressar o amor e o cuidado uns para com os outros. Então, como que eu quebro uma divisão? Amando. Como que eu quebro uma divisão? Cuidando. Me envolvendo com a pessoa, dizendo, você está bem, eu posso fazer alguma coisa por você? Né? Ou dando amor mesmo. Às vezes a gente recebe uma palavra ríspida, desvie, dê uma palavra boa para a pessoa. Então é com amor e com cuidado que nós quebramos o espírito de divisão que atrapalha na unidade da igreja. Precisamos entender que quando um sofre, todos também sofrem. Suponha que a gente quebre uma parte do nosso corpo, a gente quebre, sei lá, o braço. Só o braço vai sentir? Quem que vai sentir? O corpo inteiro. Oi? Por isso, o nosso corpo ele reage dando febre, às vezes pode desenvolver uma infecção, sei lá. Mas a gente entende que o corpo inteiro vai sentir. Eu bati, e isso quase não acontece isso, né? A gente bate o dedinho do pé na cama. Só o dedinho dói? Né? Dói o corpo inteiro. Uma dor de dente, um dente, quando dói, você consegue dormir? Você consegue fazer uma refeição do jeito que você faz? Não, porque um membro está sofrendo. Irmão, se a gente fizesse isso também dentro da igreja, se a gente entendesse, né, que a dor do outro é também, ou deveria ser a minha dor, a gente ia minimizar tantos problemas no nosso meio, né? Então que Deus possa nos dar sensibilidade para que a gente expresse amor e cuidado uns para com os outros. E lembrando disso, que quando um sofre, todos os outros sofrem junto, né? Ele também fala uma coisa interessante: quando um se alegra, todos se alegram com ele. Foi ontem, na quarta-feira, o Felipe, namorado da Rayane, ele foi fazer uma entrevista num lugar que a gente tinha indicado, né?
E eles estavam, assim, ansiosos por esse emprego, né? E ontem ele mandou uma mensagem dizendo que ele vai começar agora o tempo de experiência dele na semana que vem. E eu me alegrei com ele, né? Porque eu estava vendo a angústia, a dor, eu estava vendo a aflição que esse jovem estava tendo por não ter um emprego, né? Então, quando um se alegra, todos têm que se alegrar, né? Recebe uma promoção no trabalho, quando o irmão, sei lá, ganhou uma herança, quando alguma coisa boa aconteceu na vida de alguém, a gente tem que se alegrar com essa pessoa. Do mesmo jeito que a gente sofre com os que sofrem, nós temos que nos alegrar com quem se alegra, né? Mas tome cuidado, né, gente? Porque às vezes a gente até sofre com o outro, mas não se alegra com quem está sendo abençoado por Deus. Então que Deus tire de nós, às vezes, a inveja e tantas outras coisas que às vezes faz parte da vida do ser humano, tá? Na frase adiante ele diz assim, ó: ninguém desdenha ninguém, não há rivalidade, nem competição, não há inveja, nem malícia, não há inferioridade, nem superioridade. Duas coisas que eu queria ressaltar aqui, né? Nós não estamos numa competição para ver quem é melhor. Nós não estamos, gente. Nós não estamos numa rivalidade, né? Nós não estamos também vendo quem é superior e quem é inferior. Não existe, ou não deve existir isso no nosso meio. Ninguém é inferior, ninguém é superior. Todos são membros de um só corpo. O meu pé é melhor do que minha mão? O que vocês acham? Depende do que você for fazer, não é? Tem hora que o pé é importante, não é? Agora tem hora que a mão é mais importante que o pé. Agora, não por isso o pé é mais importante do que a mão, e nem a mão mais importante que o pé. O que eu estou tentando dizer é com relação aos membros do corpo mesmo. Quando eu estou pregando, eu estou sendo importante no momento que eu estou pregando, que eu estou ensinando, eu estou corrigindo, eu estou exortando, legal. Quando eu paro de pregar, outros dons entram em ação. Socorro, hospitalidade, dom de cura, e assim vai. Agora, todos nós não tem a questão de superior e inferior, todos são iguais e melhor, necessários no corpo de Cristo, que é a igreja. Então não pense que você é inferior e também não pense que você é superior, né? Tem gente que acha, né? Sem mim nada acontece. Acontece sim, né? E eu vou falar bem baixinho, né? Às vezes acontece melhor quando a gente não está. Então, que a gente possa, na gíria popular, né? Baixar a nossa bola e falar: eu preciso de você. Um precisa do outro no corpo de Cristo. O único povo que pode amar e ser unido desse modo é o povo cristão, porque todos são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então que possamos entender isso, gente, que o único corpo que pode funcionar dessa maneira é o corpo de Jesus, né? Com essa união, com esse amor, com esse cuidado uns para com os outros. Aliás, Jesus ele disse uma coisa interessante, né? Que as pessoas lá fora iria reconhecer que nós somos discípulos dele pelo amor que nós temos uns pelos outros. E se a gente não ama? Nosso testemunho está sendo falho, né? Porque quem segue a Cristo espera, no mínimo, amor uns pelos outros. E no quarto ponto aí, nós vamos falar sobre a perfeita provisão divina. Alguém tem uma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se na internet aqui tem alguém perguntando alguma coisa. Você que está aqui tem alguma pergunta? Não? Deixa eu ver em casa também. Não, por enquanto também não tem nenhuma pergunta aqui. Então vamos seguir adiante. O último ponto aqui da nossa mensagem vai falar agora da perfeita provisão
divina. Que perfeita provisão divina é essa, né? No versículo 28 ao 31 diz assim, acompanhe comigo por favor, 1 Coríntios 12, do 28 ao 31. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura ou de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Para a gente entender aqui o que Paulo está falando, a gente vai ver a questão da provisão divina, ou seja, quem escolheu cada um como membro dentro desse corpo? O próprio Deus, né? Eu tive um chamado, a Amanda, a Dona Cida, cada um de nós tivemos um chamado diferente de Deus na nossa vida, né? Então o apóstolo destaca a soberania de Deus e a perfeita provisão para equipar a igreja. Soberania é o quê? Que Deus sabe de todas as coisas, está acima de todas as coisas. Então na soberania dele, o que ele fez? Ele disse assim, eu vou dotar pessoas de dons e talentos para que a igreja seja equipada, para que haja crescimento, edificação e assim por diante. Alguns crentes foram indicados para desempenhar os ofícios de apóstolos, profetas e mestres. Então, dentro da soberania de Deus, ele separou. Primeiro, apóstolos, que é o que a palavra diz, né? Profetas e depois os mestres. Esses três, os primeiros dois ofícios têm três responsabilidades básicas. Quais são? Primeiro, lançar o fundamento da igreja. Então, o apóstolo ele foi responsável para lançar o fundamento. O que é fundamento? É a base. Quem estabeleceu a base? Apóstolo Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, Tiago. Eles fundamentaram a base do cristianismo, principalmente nos evangelhos, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu, e no livro de Atos dos Apóstolos. Ali são as doutrinas que o Senhor ensinou através de quem? Dos apóstolos, que eram os 12 discípulos de Cristo, né? Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Então, ele lançou o fundamento. A igreja, irmãos, eu vou reforçar isso que é importante, ela já tem uma base doutrinária, não a nossa só, a igreja de Cristo no modo geral. Todo aquele que lançar qualquer outra base já está errado, porque já foi fundamentada pelos apóstolos, tá bom? Então vamos lá. Segundo, aí dentro dessa perspectiva, profetas, qual que era o papel deles? De receber e anunciar a revelação da palavra de Deus. Então, olha que interessante, o apóstolo, ele lançou o fundamento da igreja, a base. Já os profetas, eles receberam e anunciaram a revelação da palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, que é onde a gente vai ver o papel dos apóstolos, no Novo Testamento, nós já não temos essa questão das profecias, porque já havia sido dada pelo Senhor através dos profetas. No Novo Testamento você vai ter uma repetição daquilo que já havia sido falado, mas não havia sido revelado para os discípulos na atualidade. Deu para entender isso? Os apóstolos, eles pegaram os ensinamentos de Cristo, do Antigo Testamento, e fizeram o fundamento doutrinário para a igreja. O que os profetas fizeram? No Antigo Testamento, quando não tinha Jesus, em forma de homem, eles recebiam a palavra divina e a anunciavam ao povo, tá? Então, esses dois, tanto profeta quanto apóstolos, eles faziam isso. Em terceiro lugar, confirmar a palavra de Deus por sinais, maravilhas e milagres. Isso aqui é bem interessante. Vamos abrir lá em Atos capítulo 8.
O Igor e a Carol fez uma pergunta, mas eu não entendi direito aqui pelo YouTube, que eles perguntaram quais são esses melhores dons que falam no versículo. No final, né? Ah, tá. Procurai com zelo, né? Os melhores dons. Boa pergunta. Mas vamos lá. Vamos um de cada vez aí. Lê para mim, Amandinha, Atos, capítulo 8, versículos 6 e 7, por favor. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. É isso? Então, de que forma que eles testemunhavam operando? Grandes sinais e milagres, né? Isso aqui é importante a gente saber, porque para testificar que aqueles homens eles tinham um chamado especial na vida deles, pelos milagres que eles faziam, né? E milagre, gente, milagre é milagre, né? É fazer coxo andar, paralítico, né? É fazer cego enxergar, isso é milagre, né? Então, esses homens, os apóstolos, principalmente não, né, do Novo Testamento, eles confirmavam a palavra de Deus através do testemunho dos milagres que eles faziam. Vocês lembram quando Jesus curou algumas pessoas, ele falava assim, vai apresentar ao sacerdote? Aquilo ali, gente, era para testificar quem ele era. Não era à toa que ele falava isso, não era para se exibir. Vai lá para mostrar que eu sou melhor do que vocês. Não, era para confirmar que ele era o Messias, o escolhido de Deus. Porque existiam algumas doenças que não eram curadas. E para testificar a cura, o que os judeus, principalmente judeu, tá? Os outros povos não. O que eles faziam? Vai até o sacerdote. Essas semanas agora eu estou lendo a Bíblia, né? Ler a Bíblia em um ano inteiro. E ele estava falando a respeito de algumas doenças. E algumas doenças faziam com que as pessoas fossem até retiradas do arraial. E para voltar no arraial onde o povo de Deus vivia, é como se fosse um acampamento assim, né? O arraial. Para voltar nesse acampamento, eles tinham que passar primeiro pelo sacerdote. O sacerdote é como aquele médico do INSS, né? Que fala assim, você pode voltar a trabalhar, que você está bom, você já foi curado. Era isso. Então, quando eles falam para apresentar para Jesus, era para mostrar que ele tinha poder para realizar um milagre, e para o sacerdote falar, beleza, você está curado mesmo, tá? Então você pode voltar a sua vida ao normal. Os apóstolos também, para confirmar a palavra de Deus através da boca deles, eles operavam milagres, sinais e maravilhas, tá bom? Vamos para frente aí, depois eu vou tentar responder aqui o da Carol. O terceiro ofício é o de mestre, que pode ser também o mesmo de pastor-mestre, né? O mestre cumpre o ministério de ensinar a palavra de Deus à igreja. Vamos abrir lá em Efésios 4:11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios, Gálatas, Efésios. 4:11 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aparece aí a palavra mestre. E o mestre a gente não precisa nem falar, né? Ele foi levantado por Deus para fazer o quê? Ensinar. O mestre, ele pode, ou melhor dizendo, o pastor pode ser um mestre. E o mestre às vezes não precisa ser pastor. Deu para entender isso? Tem pastor que tem o chamado pastoral
e também o dom de ensinar, de mestre. E tem mestre que não tem o dom de pastorear, tá? Que não recebeu de Deus. Mas o que a gente tem que entender é que o mestre ele foi chamado para ensinar a palavra de Deus. Gente, parece fácil, né? Não é fácil ensinar a palavra de Deus, né? As pessoas têm muitas dúvidas. A maioria das pessoas que frequentam as igrejas, a maioria, gente, posso afirmar isso categoricamente, a maioria não entende a Bíblia, né? Ou não entende alguns textos, né? Confunde do Antigo Testamento para o Novo Testamento, fazem algumas confusões, né? Em interpretações de texto. Então por que Deus chamou o mestre? Para ensinar. É como um professor, né? De faculdade, um professor de escola, ele está ali com um conhecimento maior do que os alunos e ele vai ensinar os alunos, né? E durante a vida a gente tem vários mestres, né? É muito bom. E às vezes Deus chamou você ou outras pessoas para desenvolver esse trabalho de ensinar também, tá? A segunda parte aí de 1 Coríntios 12, 28, lista também outros dons espirituais, como de milagres e curas, que já foi mencionados, né? E também está incluindo de variedade de línguas, que será discutido no próximo capítulo. Então, vamos entender aí. Ele fala também em 1 Coríntios, que a gente já mencionou, que era o dom de milagre, o de cura, que foi também dado a algumas pessoas na igreja, tá? Esses dons, gente, é importante falar que eles não cessaram, tá? Tanto da cura quanto dos milagres, o Espírito Santo continua derramando desses dons sobre as pessoas, tá? O único que nós, da Igreja do Nazareno, cremos que não tem mais é o de apóstolo e de profeta. Apóstolo por quê? Vou só reforçar. Apóstolo porque o apóstolo é aquele que teve um chamado pessoal. O próprio Jesus chamou o apóstolo para andar junto dele, né? Que a gente tem os 12 discípulos, com exceção de Matias, que foi também chamado pelo Senhor, e o apóstolo Paulo, tá? E Tiago, irmão de Jesus. Então esses três que só foram acrescentados também, mas eles têm o apostolado. Os profetas, a gente crê também que o dom da profecia, no sentido de receber uma palavra de Deus, como era no Antigo Testamento, e profetizar isso para as pessoas, a gente crê que já foi escrito, tá? O que Deus queria falar e revelar, já foi revelado pelos profetas. Mas Deus continua falando conosco? Claro que sim, né? Só que eu não vou pegar uma profecia que Deus me dá e escrever uma Bíblia. Deu para entender isso? Né? Assim diz o Senhor, esse ano você vai casar. Aí eu vou pôr lá na Bíblia minha, Bíblia do Fernando. Não existe isso, tá bom? Ficou claro isso, gente? Existe profecia? Sim. Mas não existe aquela profecia do Antigo Testamento, que é aquela que nós já temos aqui escrita na palavra, tá bom? Então vamos lá. Senão a gente mata a igreja, né? E agora também ele vai incluir a variedade de línguas, que a gente também vai discutir melhor isso no próximo capítulo, mas a gente já falou, né? Que há duas correntes de pensamentos. Algumas igrejas acreditam que a variedade de língua é para a pessoa entender uma língua, sei lá, inglesa, portuguesa, espanhola. Nós, da Igreja do Nazareno, a gente crê que a interpretação da língua é a língua espiritual mesmo, né? A língua dos anjos, ou como você queira dizer, tá? É aquela língua que nós não entendemos, mas que Deus dá dons a algumas pessoas para entender essa oração em línguas espirituais, tá? Vamos lá para frente então. Tem também o dom do socorro e de ajuda. É a prontidão para o serviço, no sentido de dar apoio às pessoas doentes ou carentes, né? Um outro dom que nós temos também, e que deve ser também exercido pela igreja, é a questão do socorro ou da ajuda, né? Existem pessoas no nosso meio que têm e que possuem esses dons, de socorrer mesmo, né? Ao necessitado, ao aflito, de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades na vida. E existe um outro dom também, que fala aí também no que nós lemos. Deixa eu pegar aqui. Ele fala curar, socorros, e ele fala também de governos. Esse dom é interessante, gente, né? Que é o dom de governar.
indica capacidade para administrar ou liderar. E é nítido isso, né? Às vezes a gente vê até crianças que já têm esse dom. Você pega ali uma classe, sempre tem um líder, né? E se o líder for bom, leva para um caminho bom. Se for ruim, leva para um caminho mau, né? Mas a gente vê desde criança. Então Deus é que concede esse dom também de governar, de liderar, né? De administrar conflitos e tantas outras coisas. Então esse governo, existe também esse dom do governo. O propósito primário de Paulo ao citar esses dons é enfatizar a variedade de ministérios que Deus dá à sua igreja. Então, qual que é o objetivo de Paulo? É falar, olha, existe uma variedade de coisas, de dons que eu concedi às pessoas, né? Nem todos são pé, nem todos são mão, mas há uma variedade. O que mais que ele quer? Ele faz as perguntas que seguem também no versículo 29 e 30, a fim de demonstrar que Deus distribui de acordo com a sua soberania e como lhe agrada. E vamos ver aqui, no versículo 29 e 30, que ele diz assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos, dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então ele faz essa pergunta aqui para demonstrar que Deus distribui de acordo com a sua soberania e de acordo com aquilo que lhe agrada, né? Então ele não só chamou apóstolo, ele não só chamou profeta, ele não só chamou pessoas com dom de curar, ele fez de maneira diversificada para que o corpo fosse beneficiado, tá? Vamos lá. A última palavra do apóstolo Paulo constitui uma exortação que apresenta uma censura ao espírito ambicioso, que ele diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Vamos tentar, né, dizer aí. A exortação é dirigida à igreja de Corinto como um todo, pois ela havia caído no erro de elevar o dom de variedade de línguas acima de todos os demais dons. O que dá para entender aqui é que a igreja de Corinto tinha errado nessa questão, nesse quesito. Eles achavam que o dom de línguas era maior do que os outros dons, né? Então ele faz essa exortação, né? Como dizendo que eles erraram, achando que o dom de língua estava acima de todos os dons. E procurar com zelo significa tentar descobrir, com o devido cuidado e acurada percepção, os dons que são necessários à igreja para o desempenho do seu serviço. Então, procurar com zelo é de maneira cuidadosa, de maneira acurada. E eu creio que é através da oração que a gente procura, né? Não tem outra forma. É intimidade com o Senhor, né? É ter tempo com Deus. Dessa maneira a gente vai saber ou interpretar os dons que são necessários à igreja para nós desempenharmos o nosso serviço. Então, eu vou orar, você vai orar, nós iremos buscar uma direção de Deus para que a gente possa encontrar esses dons necessários no meio da igreja, para que a gente possa desempenhar o nosso serviço com excelência. É o que tinha na igreja de Corinto, né? Eles procuravam, mas eles achavam que o dom de línguas estava acima de todos, né? Deu para entender essa questão aqui dos dons? Ajudou um pouquinho? Porque ele fala aqui, né, que a exortação que ele apresenta é uma censura a um espírito ambicioso, porque não tem melhor dom. Todos os dons são importantes. A igreja que de forma errada estava interpretando que a línguas era mais importante. Tanto sim. E você vai ver, Amanda, na semana que vem, que ele vai falar do amor, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu estava estudando. É isso mesmo. Ele vai falar que o amor é o dom supremo. Qual que é o maior dom? É o amor. Porque se você tiver todos os dons e não tiver amor, acabou o cristianismo. Então, por isso que ele chama a atenção da igreja de Corinto, tá?
é uma sequência, né? Se a gente pegar isolado, a gente não entende, mas é uma sequência. Ele vai falar, vocês estão preocupados com a oração em línguas, de fazer isso, fazer aquilo, mas o maior dom que tem é o dom de amar, né? E, gente, a única coisa que o diabo não imita e não copia é o amor. Ele não nos ama. Ele imita cura, ele imita milagre, ele faz um monte de coisa sim. Só que ele não tem amor, né? Então, como que a gente conhece? Através do amor. E então vai ficar para outra aula aí. Vamos terminar com o finalzinho aí? Paulo diz, né, para que a gente aprenda aí, duas coisas importantes na prática dos dons dentro da igreja. Menosprezar o seu dom, que pode te levar à inveja, ou gloriar-se do seu dom e ter atitude de orgulho, e por isso sentir-se superior aos outros. Então, duas coisas para que a gente possa aprender melhor. Não menosprezar o dom que Deus nos deu, para que a gente não tenha inveja, né? Aquele dom é melhor do que o meu. Não cabe isso. Segundo, também não ser orgulhoso, né? Falar, não, o meu dom é o melhor do que o da Amanda, então eu sou melhor do que ela. Que esse sentimento de superioridade não exista no nosso meio. Todos nós somos importantes para o Senhor. E no começo, quando eu comecei a ler aqui o texto, eu enfatizei um versículo, e eu quero terminar com ele, que é o versículo de número 22. Se vocês puderem abrir. 1 Coríntios 12, 22. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então que a gente possa olhar para o outro, não com olhar de superioridade, né? E nem com desprezo, mas que a gente possa saber que às vezes aquele que parece tão fraco é um dos mais importantes para o desempenho, né, da nossa tarefa de servir a Deus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente vai falar do maior dom, que é o dom do amor, é o dom supremo, né? Está acima de tudo e de todos. Deixa eu ver se alguém está pedindo oração aqui. O Nádio pede oração pela dona Olga, pela Neuza, Ana Beatriz, pela mãe dele e pela família. O Roger também pede oração por ele e pela família. E eu creio que é isso. Vamos ficar em pé. Nós temos um visitante, como que você chama? Samuel, seja bem-vindo, viu? Entre nós, de quinta a gente tem esse culto de ensino, viu, Samuel? Presencial e também online. Então, se você quiser participar, esteja à vontade. Sábado tem culto dos jovens 7 e domingo às 7 horas também o culto da família, tá bom? Vamos orar então? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença manifestada sobre cada um de nós, obrigado por tudo que nós aprendemos aqui acerca dos dons e que saiamos aqui entendendo algumas coisas principais. Primeiro, de que o Senhor capacitou pessoas, deu diversidades em dons, em talentos, e perante o Senhor todos nós somos iguais, e todos os dons são importantes para o movimento do corpo, para a função de pregarmos a Tua palavra aqui nessa terra, Pai. Que tenhamos unidade na nossa diversidade. Somos diferentes, mas em Jesus nós somos um só corpo em Cristo. Senhor, que nessa noite o Senhor abençoe nosso irmão Samuel que nos visita, todos os outros que aqui estão, que estão em casa também. Oramos, ó Deus, pelos pedidos de oração do Nádio, pelos pedidos de oração do Roger. Oramos por cada família, por cada vida, pela Ana Beatriz que está fazendo aniversário hoje, pelo João que fez aniversário ontem também. Abençoe essas crianças, Pai, e que cada um deles possa estar sendo tocado pelo poder do Teu Espírito nessa noite. Seja com a Tua igreja, nos dê um final de semana também de paz, de alegria, e que tenhamos, ó Deus,
a cada dia a certeza de que o Senhor é um Deus presente, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, e que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, e que as consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente, Samuel, a todos que vieram, os que estão em casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.